Olá, como vai? Tenham todos um bom dia na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nessa série de comentários, reflexões e estudos da Palavra de Deus, eu queria estou comentando essa série de vídeos e comentários. Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um sermão dos talvez mais conhecidos. Um lugar que o Senhor Jesus estava ali, na montanha, um lugar elevado, alto, próximo ao mar de Tiberíades, ou como era chamado no Velho Testamento, mar de Quinerete, ou mar da Galileia. Talvez um lugar parecido com esse. Vegetação, E o Senhor Jesus vai ali e fala lições maravilhosas, mais do que um tratado de ética, de moral, de bons costumes, boas maneiras ou de etiqueta, como se relacionar com Deus, consigo mesmo e com o próximo, com quem está ao nosso lado. Ele começa a proferir uma série de mensagens que vai do capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o capítulo 8, conhecido Sermão do Monte, ou da Montanha, ou as Bem-aventuranças. E estou aqui na praça, perto da minha casa, meditando, falando sobre o julgamento, o juízo temerário, Não julgueis, capítulo 7 de Mateus, de 1 a 6, não julgueis, para que não sejam ou não sejais julgados. E Jesus prossegue o seu discurso, porque com o juízo, o julgamento que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós outros. E mais na frente ele fala uma coisa interessante, Não joguem, não deitem as coisas santas aos cães, e não joguem pérolas aos porcos. Vocês sabem que os cães e os porcos eram animais imundos, impuros. Os cães selvagens não é como o cão de hoje, que é um animal de estimação doméstico, mas o cão na Palestina, ele era um cão que ficava revirando lixo, da cidade, os grandes lixões da cidade. E com relação ao julgamento, o juízo, com a mesma medida que vocês medirem alguém, ou seja, com o mesmo senso ou critério de julgamento que vocês medirem ou julgarem ou criticarem ou condenarem sem conhecer a pessoa, mostra aí um valor absolutamente pessoal. É um julgamento, um juízo, senso de valor. E um filósofo que eu gosto chamado Immanuel Kant, chamado imperativo categórico, juízo, senso de valor crítico. E eu vejo aí que falta ainda em nós, um julgamento justo. Que Jesus comenta que há pessoas, que tem por aí a sua profissão de julgar, juízes, magistrados, prelados, jurisconsultos, pessoas juristas, e enfim, que tem a sua tarefa, difícil tarefa, eu diria, aliás, de julgar. Mas a rigor, Jesus fala para que não sejais julgados. Significa
que se nós julgarmos errado, de forma errada, injusta, com o próximo, correremos o risco de sermos julgados também no dia do juízo, né? É como minha avó falava, Dona Maria Antônia, minha avó materna, a mãe da Dona Clarice, né? Não joga, Fabrício, pedra no telhado do vizinho, porque o teu telhado, o seu telhado, ele é de vidro. Então o que eu vejo aí, meus caros, é que falta amor. Falta realmente uma atitude de misericórdia, de perdão, não é? Da nossa parte. Respeito, tolerância com aqueles que pensam diferente de nós, não é? Ou seja, pessoas pelas quais muitas das vezes não concordam conosco ou não pensam igualzinho a nós. Ninguém é obrigado a pensar igual. Mas muitas das vezes, sem conhecer a pessoa, somos alvo de preconceito ou somos preconceituosos com alguém e julgamos as pessoas antes de conhecê-las. Julgamos e condenamos. Então Jesus fala aí sobre o julgamento, para não julgarmos alguém, né? Não julgueis. E não jogarmos pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Porque muitas das vezes as pessoas não vão dar crédito, não vão acreditar ou não vão ligar, não vão ouvir, prestar atenção àquilo que você fala. Mesmo se você pregar o Evangelho, falar de Jesus, do plano de salvação, né? As pessoas não vão dar crédito àquilo que você ouve. Por isso que a gente não deve, a gente faz isso por amor, mas a gente não deve gastar o que é valioso, o que é precioso, com as pessoas que não vão dar crédito, que não vão ligar a mínima daquilo que você vai falar ou fazer. Por isso que o Senhor Jesus fala: não julguem, não joguem as pérolas e as coisas santas aos cães e aos porcos, porque vai correr o risco deles se voltarem contra você e te morderem, ou te maltratarem, ou avançarem sobre a sua vida e até te matar. Pessoas que rejeitam, que protelam a decisão, a escolha de aceitar o Evangelho, o plano de salvação, a mensagem do reino, ou seja, a mensagem do Senhor Jesus, o Cristo de Deus, e aquilo que você vai falar. A gente tem que fazer isso, a nossa parte. Mas cuidado, não é? Então fala assim do julgamento. Por quê? Simplesmente o fato, já concluindo, que nós somos imperfeitos. E nós somos imperfeitos ao julgar. Somos limitados, porque nós não temos o conhecimento, a onisciência e a onividência que Deus tem. A gente julga, a gente às vezes deixa para lá, perdoa, desculpa uma ofensa de alguém, porque a gente tem amor ao coração e amor a Jesus, e ao reino de Deus e ao santo evangelho. Então, não julguem para que não sejam julgados, e não joguem as suas pérolas, as coisas santas, aos porcos e aos cães, né? Então, Jesus ele vem ensinando desde o capítulo 5 o verdadeiro cidadão dos céus, o verdadeiro evangelho, as chamadas beatitudes. Você vai ser bem-aventurado se você for discípulo. Então, não julgar e não jogar pérolas e as coisas santas aos cães e aos porcos significa que é passar pelo caminho da mentoria, pelo discipulado. Pelo discipulado. Então, que Deus possa abençoar, né?
a sua vida. Que Deus abençoe.